E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dora Menezes e nesse canal você já viu um pouquinho de cada coisa que eu gosto de fazer. Você já viu dança, aula de dança, você já viu fotografia, eu sou fotógrafa, dou aula de fotografia e de vez em quando eu venho aqui dar algumas dicas de leitura. Eu sou uma leitora voraz, viciada em bibliotecas, tenho uma pequena biblioteca em casa, então eu tô sempre lendo. Eu acabei de ler o livro da Raquel Maia, Meu Caminho até a Cadeira número 1. A Raquel Maia é uma maravilhosa que eu conheci pessoalmente. Preciso encontrá-la mais vezes, porque a forma como eu a conheci, eu acho que eu já contei aqui, foi muito engraçada, na verdade. Não é que a gente se conheceu, vamos falar a sinceridade, vamos falar a verdade. Eu participei de um encontro dela, uma palestra, fiz algumas perguntas naquele momento, assim, alguém tem alguma pergunta para fazer para as palestrantes? E eu fiz uma pergunta para ela sobre o meu projeto de fotografia com mulheres negras. Então, o contato que eu tenho com ela é de seguir nas redes sociais, na leitura do livro e esse contato que eu tive na palestra, que foi muito importante para a sequência do meu trabalho. Então, eu estava muito curiosa para ler essa obra dela. Demorei um pouquinho, já tinha comprado, já tinha um tempo, mas tudo tem uma hora certa, né? E olha, eu gostei pouco, viu? Porque eu coloquei muita coisa em destaque aqui. E esse livro, ele é meio que um tapa na cara para aqueles bestas que falam tanto, que defendem tanto a meritocracia. Não dá para você defender que todos os seres humanos no planeta tenham nascido com a mesma possibilidade, a mesma chance e igualdade de condições de conseguir chegar à cadeira número 1. Não dá para defender que todos nós tenhamos as mesmas chances e as mesmas oportunidades. O que cada um de nós tem, e mesmo assim há ressalvas, é que somos todos humanos e, por sermos humanos, capazes, podemos chegar onde quisermos. Isso eu também defendo. Cada um de nós, independente de suas origens ou de alguma dificuldade física, tem a possibilidade, enquanto vivos, de correr atrás dos seus sonhos. Agora, podemos chegar todos ao mesmo lugar? Também sim. Mas quanto tempo isso vai levar? De que forma, qual vai ser o tamanho do esforço, isso a gente tem que levar em consideração. Então, para aquelas pessoas que defendem que todos nós temos a mesma oportunidade, não concordo, e não é só questão de concordar, é questão realmente de olhar um pouquinho para os lados e entender que somos diferentes em questão de oportunidades. A Olimpíada acabou faz pouquinho tempo, e a gente vê isso com clareza, né? Nós temos atletas de países, nem vou falar do Brasil, tá? Mas nós temos atletas de países que não investem, não têm condições de investir no atleta, e o atleta treina descalço numa estrada de terra, comendo pouca proteína, comendo poucos suprimentos, quando conseguem algum suprimento, sem a vestimenta adequada, debaixo de sol, tem que trabalhar fora, não conseguem ser apenas atletas. E apenas atletas, leia-se aí nas entrelinhas, muito esforço, muita abnegação, muita dedicação, muito trabalho. Então, a gente tem por um lado esses caras que dão o sangue, dão a vida e chegam num determinado lugar. E temos países que oferecem tudo isso e mais um pouco, oferecem ainda salários para os atletas. Então, os dois podem chegar a atingir o mesmo pódio? Podem, mas qual é o tamanho do esforço? Qual é a possibilidade mais fácil? Quando a gente vê, por exemplo, um atleta chegando em último numa prova de natação, por exemplo, aquele cara, será que ele teve a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades de treinamento,
o mesmo investimento do que aquele que quebrou o recorde lá na frente? Alguns milagres acontecem e isso se torna possível. Outros milagres não são possíveis. Quer ver outra coisa? Hipismo, por exemplo, é um esporte muito elitizado, vamos dizer assim, né? É difícil uma pessoa do subúrbio conseguir acesso ao treinamento, aos aparatos todos, ao cavalo, né? A tudo que tem por trás do hipismo. Então, falando em meritocracia, não temos como comparar uma pessoa que é o filho do dono de uma empresa, chega com tranquilidade à cadeira número 1. Mas a Raquel Maia e a maioria de nós não chega com facilidade, tem que ralar e muito. Não é só uma relação da pessoa, mas às vezes uma relação da família. Mas apesar disso, o livro não é sobre meritocracia ou sobre oportunidades que uns têm, outros não têm, mas é uma inspiração maravilhosa, não só para pessoas negras, como é o caso da Raquel, e ela é representatividade, mas eu diria que ela é representatividade também para todas as mulheres. Pessoas pardas e negras se identificam com mais facilidade, mas todas as mulheres precisam ler este livro e entender um pouco mais. Os homens também precisam ler para entender, por exemplo, algumas questões. Raquel é uma mãe de família, tem 2 filhos, e ela passou por situações como eu passei. Eu não sou mãe, mas nós passamos por situações em entrevistas de emprego, por exemplo, que os homens não passam, e a gente precisa ficar atento a isso. Então, por exemplo, quando um homem anuncia na empresa que vai ser pai, todo mundo comemora. Parabéns, parabéns, pai fresco, uhul, vamos fazer uma vaquinha, comprar um presentinho e tal, uhul. Quando uma mulher anuncia que está grávida, vem as preocupações. Caramba, ela vai ficar X tempo fora, ela vai ter a licença. E depois que o filho nascer, é ela que vai ter que correr atrás se o filho se sentir mal, se alguém na escola avisar de alguma coisa. Enfim, o tratamento para mães e para pais é completamente diferente. E isso precisa mudar, né? A maternidade e a paternidade é uma situação linda, é uma família que se cria, é mais uma pessoa no mundo, é uma pessoa que está vindo e que vai trazer muito amor e muita alegria para aquele funcionário, independente do sexo, se é uma mãe ou se é um pai, o trabalhador. E a gente precisa tratar com igualdade de condições. Para começar, dentro da empresa. Quando a gente está falando de cadeira número 1, a gente está falando de empresas. Mas até em casa também. Essa história de quando o filho fica doente, é a mãe que tem que ficar. Quando o filho tem um problema na escola, é a mãe que tem que sair correndo, salvo algumas exceções. Gente, isso precisa parar. É preciso colocar o pai na história. É preciso dividir de fato as responsabilidades. Então, essa conversa de não vou promover uma mulher porque ela está grávida ou porque ela pretende ter filhos, é um absurdo completo. Enquanto que o homem que pretende ter filhos não tem nenhum problema, porque a sociedade no geral coloca a responsabilidade sobre os filhos ainda em cima das mães. Eu estava pensando outro dia, por falar nisso, na questão da palavra patrimônio e matrimônio. O que coloca as duas em diferença, né? Matrimônio e patrimônio. O matri vem de mãe, de cuidado, e o patri vem de pai, de, vamos dizer assim, suprir. Então, até as palavras, elas nos colocam na cabeça, elas nos trazem a ideia de que o suprir, o trabalhar, o prover, o trazer o dinheiro vem do pai, e o matri, de cuidar, vem da mãe. Podemos misturar as duas coisas? Lógico que podemos. Todos nós temos a obrigação e as mesmas oportunidades, tanto mães quanto pais, de tratar do cuidar e do prover. Todos nós temos a energia feminina e a masculina dentro de nós. E numa sociedade moderna, não dá para ficar falando só de o pai provendo e a mãe cuidando.
É preciso lembrar que lá na antiguidade, agora fazendo um link com o meu projeto atual, das Amazonas Modernas, lá atrás, no tempo das Amazonas e talvez até antes, houve muitas sociedades matriarcais, onde as mulheres cuidavam e proviam. Então, é preciso pensar em tudo isso e por isso eu chamo aqui a Raquel Maia. Ela, para mim, é uma Amazona moderna por causa disso. Porque ela nos traz essa questão da mulher e do trabalho. Olha só, tem um trechinho aqui que eu separei. Diferentemente da maioria das mães, tive o privilégio de ter minha filha perto de mim no trabalho. Montamos um pequeno berçário no escritório da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na pequena sala de reunião, e eu contava com a ajuda da Regiane, a babá que ficou 4 anos comigo. Eu parecia uma vaca leiteira no meio das reuniões. Começava a vazar, então pedia licença, tirava o leite e voltava à mesma pauta. Então, assim, só dando mais um pouquinho de sequência antes de eu começar a falar, mas até nisso a Sara, que é a filha dela, me deu uma lição importantíssima, a de que uma mulher pode e deve estar naquela cadeira. E de repente eu estava lá, mesmo vazando leite. Não há nada de mais feminino nisso. Aliás, meu feminino estava me avisando que eu não poderia esquecê-lo. Estava mostrando que é isso que eu sou, uma mulher. E que eu só conseguiria vencer aquele desafio se fosse quem eu sou de verdade. Uma mulher forte e decidida, porém sensível e muito humana. Um dia, Sara, você lerá isso e eu quero te agradecer por esses momentos. E pedir para que nunca se desculpe por ser mulher. Essa é uma de suas maiores fortalezas. Esse trecho foi escolhido a dedo entre tantos para fazer com que você vá atrás do livro, leia e compartilhe comigo o que você acha dessa leitura. Ela é muito necessária. Mulheres, não se desculpem por ser mulheres, ocupem a cadeira número 1. A gente está aqui para isso. Eu fico por aqui e deixo essa provocação para homens e mulheres. Vamos olhar melhor para o feminino, vamos pensar melhor em quem vamos colocar para ocupar a cadeira número 1. Será que são as pessoas mais competentes, humanas e verdadeiras? Ou será que vamos continuar sendo um patriarcado burro e excludente? Eu vejo vocês na próxima leitura. Até mais.